Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Olá, é um prazer estar aqui. É ótimo ter a companhia de quem nos ouve para mais essa exploração detalhada. E, bom, o material que a gente tem na mesa hoje é tipo algo que, na superfície, muita gente acha que já domina. É verdade. Afinal, quem acompanha o noticiário político ou a economia aqui no Brasil escuta falar o tempo todo sobre relações de trabalho, sobre greves, acordos coletivos e, claro, os sindicatos. Nossa, sim, é um assunto diário. Pois é. Mas a gente não vai ficar só nessa superfície das notícias de jornal, sabe? A gente vai mergulhar direto no código-fonte de tudo isso. Exatamente. E que código-fonte? O nosso material de base hoje é o título 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. A queridinha dos advogados trabalhistas. Isso, especificamente a parte que desenha o marco legal da organização sindical no país. E vale dizer que quando a gente olha para a espinha dorsal desse texto, a gente está diante de um documento histórico. E um documento que ainda está totalmente vivo e operante. Totalmente vivo. Pode parecer, assim, à primeira vista, que a gente vai analisar um manual de regras super burocráticas ou um texto jurídico bem seco, mas o que a gente tem em mãos hoje é um mapa muito revelador de como o poder flui na sociedade. Sim, é muito profundo. É basicamente um manual de engenharia social. Ele estrutura quem tem voz, como o dinheiro se move de um lado para o outro e, principalmente, como o Estado mantém os olhos bem abertos sobre as relações de trabalho. Perfeito. E a nossa missão hoje é justamente decodificar essa engenharia toda. Exato. A gente quer ir além daquele jargão jurídico pesado e entender o verdadeiro DNA desse sistema, né? Mostrar para quem acompanha a gente as engrenagens ocultas, as regras que são fascinantes e que muitas vezes são esquecidas, mas que moldam a vida de milhões de empregadores e empregados todos os dias. Com certeza. E para ajudar a traduzir esse arcabouço gigante em um conhecimento prático, puxando ali os fios certos para revelar o que está por trás do texto legal, a cadeira de especialista já está a postos. É excelente contar com a sua mente analítica para essa jornada de hoje. O privilégio é todo meu. É sempre um exercício muito instigante pegar um texto que tem tanto peso na nossa vida prática e desmontar ele peça por peça. É como abrir o motor de um carro. Exatamente. Existe muita coisa no maquinário sindical brasileiro que surpreende profundamente. E olha, surpreende até mesmo quem vive o dia a dia do direito corporativo, viu? Imagino. Bom, certo. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Antes da gente falar sobre greves ou negociações milionárias, a gente precisa entender a fundação de tudo. O texto da lei começa definindo a própria anatomia de um sindicato. A base de tudo, né? Isso. Afinal, como é que a lei decide quem pode se juntar com quem? A base dessa anatomia está na definição das chamadas categorias. Exato, o artigo 511. Isso mesmo. A lei separa o mundo do trabalho de uma forma até muito didática em duas grandes caixas: a categoria econômica e a categoria profissional. A categoria econômica é dos empregadores, dos donos de empresa. E, segundo o texto, o que une essas empresas é a, aspas aqui, solidariedade de interesses econômicos, porque elas exercem atividades idênticas, similares ou conexas. O que faz todo sentido do ponto de vista do mercado. Exatamente. Até aí faz todo sentido. Mas quando a lei vai definir a categoria profissional, que é a caixa dos empregados, ela usa uma expressão que me chamou muita atenção lendo o material. Qual parte, exatamente? O texto fala em similitude de condições de vida oriunda da profissão. O que é fascinante aqui é o seguinte: o peso sociológico dessa escolha de palavras é enorme. Sim, não é só uma questão técnica, né? De jeito nenhum. O legislador não disse apenas que são pessoas que trabalham no mesmo setor. Para os empregadores, a lei é super pragmática. Ela fala em negócios, em mercado, em interesses econômicos. Dinheiro, basicamente. Dinheiro. Mas para quem trabalha, a justificativa para a união é a vida em si. É o reconhecimento legal de que a realidade do trabalho molda o que a pessoa vive fora da empresa também. Nossa, isso é muito forte. Imagina a rotina de operários de uma siderúrgica, por exemplo. Lá na década em que a lei foi consolidada ou até mesmo hoje em dia. Eles compartilham
Os mesmos riscos físicos no chão de fábrica, as mesmas dores no corpo, os mesmos desafios de mobilidade pegando o mesmo transporte público e as mesmas restrições financeiras. Sim, a realidade bate igual para todos eles. Exato. A lei está dizendo que essa vivência compartilhada, essa similaridade de como eles existem na sociedade, é o que cria a liga, é o vínculo natural para formar um sindicato. É uma visão quase poética dentro de um texto legal tão duro, né? E o mais interessante é que a lei entende que o mundo não é perfeito e homogêneo. Nem um pouco. Lendo o material, eu notei a menção a algo chamado categoria profissional diferenciada, lá no parágrafo 3º. É como se a lei dissesse, olha, a maioria vai se agrupar pelo setor principal da empresa, mas nós temos exceções. Tem um exemplo clássico para isso. Sim, pensa na figura de um engenheiro civil que trabalha dentro de um grande hospital. O hospital em si pertence à categoria econômica da saúde. Certo. E os enfermeiros e médicos que trabalham lá estão à categoria profissional da saúde. Mas o engenheiro tem regras de profissão, um conselho próprio e uma realidade de trabalho totalmente diferente da equipe médica. Esse exemplo ilustra muito bem a mecânica da coisa. A lei reconhece que certas profissões são regidas por estatutos especiais ou têm condições de vida tão singulares que elas simplesmente quebram aquela regra geral do agrupamento por setor. Elas precisam de uma caixinha própria. Exatamente. A identidade dessas pessoas é tão forte em torno da própria profissão que a lei permite que elas formem um grupo à parte. E não importa em qual tipo de empresa elas estejam fisicamente trabalhando. É um nível de detalhamento absurdo para tentar organizar a complexidade do mercado de trabalho. Com certeza. Agora que a gente já entendeu quem forma esses grupos, a gente precisa falar sobre a balança que a lei cria. A balança entre o poder enorme que essas entidades recebem e o preço que elas pagam por isso. O famoso artigo 513 e o 514. Isso, porque lendo a lista de prerrogativas dos sindicatos, parece até uma lista de superpoderes institucionais. E são poderes bem reais. Eles ganham o direito de representar toda a categoria perante as autoridades judiciárias, ganham o poder de celebrar os contratos coletivos de trabalho que vão ditar as regras para milhares de pessoas. Que é o que a gente mais vê no noticiário. Exato. E ganham a capacidade de colaborar com o Estado como órgãos técnicos e consultivos. Mas a prerrogativa que realmente salta aos olhos lendo o texto é o poder de impor contribuições financeiras. A questão financeira é crucial. Eles podem impor isso a todos que participam daquela categoria, independentemente de a pessoa ser filiada ao sindicato ou não. É um poder colossal. Ter a chancela do Estado para arrecadar recursos de toda uma massa de trabalhadores ou de empresas e ainda ditar as regras do jogo. É muita força na mão de uma entidade só. Muita. Mas a contrapartida é pesadíssima. O texto legal faz questão de elencar deveres que vão muito, mas muito além de apenas brigar por salário no final do ano. Foi aí que eu comecei a me surpreender. A começar pelo papel central que eles têm de promover a conciliação nos chamados dissídios de trabalho. Dissídios, só para deixar bem claro para quem nos ouve, seriam aqueles conflitos coletivos, onde não tem acordo sobre as condições de trabalho e a situação acaba indo parar na justiça, certo? Basicamente isso. Quando a negociação trava de vez e o conflito se instala de forma generalizada na categoria, o dissídio é essa busca por uma solução legal. Uma sentença. Entendi. E a lei diz que o sindicato deve, de forma primária, buscar a paz e a conciliação. A função dele não é manter um conflito perpétuo. Mas os deveres vão para um lado muito surpreendente quando a gente olha para a parte de assistência social, né? Sim, as alíneas do parágrafo único do artigo 514. É aí que o texto me deixou de queixo caído. Porque quando a gente pensa em sindicato hoje em dia, vem logo à mente a figura de um advogado trabalhista, da mesa de negociação, de um protesto na rua. É a imagem clássica. Mas a lei exige coisas completamente inesperadas. O texto diz textualmente que os sindicatos de empregados têm o dever de promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito. Pois é, cooperativas. Ou seja, a entidade precisaria, na prática, ajudar o trabalhador a comprar comida mais barata e a ter acesso a empréstimos com juros justos. Exatamente. E a lei vai além. Ela exige a fundação e a manutenção de escolas de alfabetização e de escolas pré-vocacionais. Assistente social eles deveriam ter também. É uma lista de obrigações muito longa.
E essa estrutura toda revela muito sobre a época em que o marco legal foi concebido e a visão de Estado por trás dele. Como assim? O sindicato foi desenhado lá atrás para atuar quase como um braço descentralizado do próprio governo na área de assistência social. Ah, faz sentido. O Estado usando o sindicato para chegar onde ele não conseguia. Exatamente isso. Numa época em que o Estado brasileiro tinha dificuldades enormes para prover educação básica universal e acesso ao crédito para a população mais pobre, a lei simplesmente terceirizou uma parte dessa responsabilidade para os sindicatos. Uma jogada e tanto do governo. Sim, a ideia era que a entidade resolvesse o problema do trabalhador de uma forma integral. Ela ia negociar o salário dele lá na fábrica, ensinar o filho dele a ler na escola do sindicato e ainda ajudar na compra do pão do dia a dia através da cooperativa de consumo. É um ecossistema completo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque para manter toda essa estrutura pesada, essas escolas, as cooperativas, os advogados, é preciso ter um controle absoluto do território do público, né? Com certeza. Sem dinheiro e sem o monopólio, a conta não fecha. O que nos leva à verdadeira regra de ouro desse sistema inteiro, que é a unicidade sindical. O texto legal, no artigo 516, é brutalmente direto sobre isso. Não deixa margem para dúvida. É terminantemente proibido o reconhecimento de mais de um sindicato representativo da mesma categoria numa mesma base territorial. O impacto prático dessa linha de texto é incomensurável. Imagina a seguinte situação. Um grupo de trabalhadores de uma cidade está extremamente insatisfeito com a diretoria do sindicato deles. Acham que o sindicato não faz nada, que está largado. Certo. Em um sistema de pluralidade, de um livre mercado sindical, eles simplesmente fundariam outro sindicato ali na mesma cidade para competir por filiados, certo? Exato. Como abrir uma nova padaria se a padaria do seu bairro está vendendo pão ruim. Você vai na concorrência. Você vai lá e abre outra padaria na mesma rua. Mas no modelo desenhado na CLT, isso é impossível. O monopólio é garantido por lei. Aquele sindicato único detém a exclusividade da representação de todos os trabalhadores daquela base. E não importa se a diretoria é brilhante ou se é totalmente ineficiente. E para conquistar e manter esse monopólio de ouro, as exigências que o Estado faz são draconianas. São bem restritas, a gente vê isso no artigo 515. Isso. A associação precisa reunir no mínimo 1/3 das empresas ou dos empregados daquela base logo de cara para conseguir ser reconhecida. Não dá para começar pequena. Tem que já nascer grande. Além disso, o mandato da diretoria é engessado em 3 anos e tem uma regra de nacionalidade bem estrita ali no meio. Sim, o cargo de presidente deve ser exercido obrigatoriamente por um brasileiro nato. Exigir que o presidente seja brasileiro nato mostra bem o nível de importância estratégica e de segurança nacional que o Estado via nessas entidades na época da criação da lei. E olhando puramente para a mecânica legal e histórica desse texto, é fascinante notar como o Estado instalou válvulas de controle político e ideológico. Muitas válvulas de controle. E aqui a gente precisa fazer uma nota importante para quem acompanha a gente. Nós estamos apenas relatando o texto frio da lei, os mecanismos de controle previstos no original. Exatamente, de forma totalmente imparcial. Sem entrar em nenhum juízo de valor, sem olhar com lentes de direita ou de esquerda, mas apenas observando como a engrenagem foi desenhada. E as restrições são pesadíssimas. O artigo 521 traz proibições absolutas. O texto proíbe expressamente qualquer propaganda de doutrinas que sejam consideradas incompatíveis com as instituições da nação, proíbe também qualquer atividade político-partidária dentro do sindicato. O que hoje em dia soa até estranho para muita gente, né? Muito estranho. E a lei chega ao nível micro de proibir que a sede do sindicato seja cedida, mesmo que de forma paga, para reuniões de partidos políticos. A mão do Estado é muito pesada para garantir que essas entidades que acabam concentrando massas gigantescas de pessoas e rios de dinheiro, não saiam da rota estipulada pelo governo central. E se saírem da rota, o que acontece? Aí entram as ferramentas de correção de rota que estão previstas nos artigos sobre intervenção, e são punições em nível máximo. O artigo 528 fala sobre isso. O ministro do Trabalho recebe ali o poder de intervir diretamente nos sindicatos, por motivos de segurança nacional. Ele pode simplesmente afastar a diretoria eleita e nomear um interventor próprio. É uma interferência direta do poder executivo. Direta e reta.
E mais ainda, lá no artigo 555, a carta de reconhecimento do sindicato, que é a licença para ele existir e manter aquele monopólio, pode ser cassada se a entidade assumir uma conduta bem específica. Qual conduta? A de criar obstáculos à execução da política econômica adotada pelo governo. Nossa, essa frase é muito poderosa. Criar obstáculos à política econômica. É um cheque em branco para o Estado. Basicamente, a lei entrega o monopólio para o sindicato, mas avisa logo em seguida que a entidade não pode remar contra a maré econômica do governo. É um nível de controle e de alinhamento que parece saído de um roteiro de filme de época. Mas que está ali, codificado no papel, valendo até hoje. Então, o que tudo isso significa para a vida real do indivíduo que acorda cedo e vai trabalhar? Como é que o sistema convence esse trabalhador, que não tem o poder de escolher qual sindicato o representa, a participar ativamente e a se filiar de forma voluntária? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é aqui que a gente chega na lista dos famosos passes VIP. As garantias de ferro que a lei entrega. A mais conhecida, sem a menor dúvida, é a estabilidade no emprego para quem assume a liderança do sindicato. O artigo 543 trata disso muito bem. A lei blinda o dirigente sindical de uma forma formidável. A partir do momento em que o funcionário apenas registra a candidatura a um cargo de direção até 1 ano após o fim do mandato dele, ele não pode ser demitido. E isso vale até mesmo se ele for eleito apenas como suplente, viu? A estabilidade se estende para ele também. A única forma de desligamento é se ele cometer uma falta grave, que ainda por cima precisa ser rigorosamente apurada na justiça. E a engenharia por trás dessa estabilidade tem uma utilidade prática que é muito evidente. Qual seria? Pensa bem, se o trabalhador vai sentar à mesa com os donos da empresa, fazer exigências duras, liderar possíveis paralisações e greves, ele estaria numa posição de vulnerabilidade extrema. O empregador poderia simplesmente demitir o cara no dia seguinte por pura retaliação. Exatamente. Essa blindagem cria uma espécie de campo de força ao redor do representante. Isso permite que ele exerça a prerrogativa de confronto e de negociação sem ter aquele medo imediato de perder o emprego e o sustento da família. É um escudo indispensável para essa engrenagem de negociação girar. Sem isso, ninguém ia querer ser dirigente sindical. Faz todo sentido, mas o que eu achei genuinamente pitoresco lendo a lei foi descobrir as vantagens oferecidas aos trabalhadores comuns que decidem se filiar. As vantagens do artigo 544? Sim, existem benefícios na lei que são completamente obscuros hoje em dia. A legislação garante privilégios para o portador da carteirinha do sindicato em igualdade de condições, que vão muito, muito além de ter um advogado trabalhista de graça. São coisas bem inusitadas. Por exemplo, a lei dá preferência para o sindicalizado ser admitido em empregos de empresas de serviço público. Só por ser filiado. Só por ter a carteirinha. Dá preferência na hora de comprar a casa própria, através de planos nacionais de habitação, e até prioridade para conseguir um terreno em loteamentos promovidos pelo governo. E olha que a lista não para nas questões de moradia, não. Não, de jeito nenhum. A lei prevê preferência na hora de alugar ou de comprar o imóvel que está sofrendo ação de despejo judicial, o que é uma situação muito específica. Bem específica mesmo. Fala também sobre prioridade para conseguir bolsas de estudo, seja para o próprio trabalhador ou para os filhos dele. E tem mais. Sim, a verdadeira cereja do bolo, o benefício mais inesperado de todos que a gente encontrou nesse material, é o inciso 7º. Ele garante preferência na aquisição de automóveis e outros veículos financiados por agências do governo. Imagina só a cena. A pessoa chega e usa a carteirinha do Sindicato de Metalúrgicos, por exemplo, para conseguir prioridade na fila de um financiamento público para comprar um carro. É uma realidade paralela. Se conectarmos isso a um panorama maior, o brilhantismo tático do legislador fica exposto. Lembra do monopólio que a gente discutiu agora há pouco? Da unicidade sindical, lembro sim. Então, ao impedir a concorrência e forçar um sindicato único por região, corria-se um risco enorme de o trabalhador simplesmente ignorar a entidade. Se ele não pode escolher o melhor, ele pode só não participar. Verdade. Então, como garantir que as bases de trabalhadores se mantivessem fiéis a essa superestrutura que era controlada pelo Estado? Dando benefícios. A saída foi criar um ecossistema de recompensas de altíssimo valor material.
não era apenas um apelo ideológico ou de discurso de luta de classes. A lei basicamente dizia o seguinte: O que ela dizia? se você se filiar a essa estrutura que é homologada pelo governo, você terá a casa própria antes dos outros, terá o emprego público antes dos outros, vai ter a bolsa de estudos para o seu filho e até o carro financiado antes de quem não é filiado. É um sistema de incentivo comportamental poderosíssimo para ancorar o trabalhador ao sistema estatal. É a fidelização feita por meio da caneta do legislador. Mas sustentar essa máquina colossal toda, que gerencia desde estabilidade de empregos até preferência na compra de imóveis, escolas de alfabetização e cooperativas de crédito, exige uma montanha de dinheiro. E uma organização digna de um exército. Exato. O que nos faz seguir o rastro do dinheiro agora e entender a estrutura dessa pirâmide sindical. O texto legal descreve uma hierarquia muito nítida e bem vertical. Sim, na base da pirâmide, lidando com o chão de fábrica e o dia a dia, estão os sindicatos locais. Se juntarem no mínimo 5 desses sindicatos da mesma atividade, a lei permite que se crie uma federação. Que normalmente é aquela entidade que atua no nível estadual. Isso. E lá no topo absoluto da pirâmide, juntando no mínimo 3 federações, forma-se a confederação, que atua em nível nacional e tem até a obrigação legal de manter a sua sede na capital da República, em Brasília. E essa verticalização cria funis de comunicação muito claros. Quando o governo federal quer debater macropolíticas, ele não precisa falar com milhares de pequenos sindicatos espalhados pelo interior do Brasil. Ele vai direto no topo. Exato. Ele senta na mesa com as confederações lá em Brasília. O próprio texto da lei já cita exemplos gigantescos que existem até hoje, como a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio. E quando a gente fala de estruturas desse porte nacional, o fluxo de caixa está na casa dos bilhões de reais. Facilmente. E o controle sobre como esse dinheiro entra e, principalmente, como ele sai das contas, revela outra camada profunda da lei. O rigor contábil. O rigor contábil exigido pelos artigos 554 a 552 é simplesmente esmagador. O dinheiro oriundo do imposto sindical, das mensalidades dos associados ou de multas, não pode ser gasto livremente pela diretoria. Não é festa. De jeito nenhum. Toda e qualquer aplicação de recursos deve estar prevista em orçamentos anuais que precisam ser aprovados previamente pelas bases. Sabe que o nível de amarra burocrática me lembrou muito a rotina de uma prefeitura ou de um órgão público, e não de uma entidade civil privada. É muito parecido mesmo. O texto detalha que se um sindicato precisar vender um simples imóvel próprio, ele não pode apenas colocar uma placa de vende-se na frente e aceitar a melhor oferta do mercado. Tem todo um rito. A lei exige que a Caixa Econômica Federal faça uma avaliação prévia do valor do imóvel. Depois disso, a decisão de venda precisa passar por uma votação da maioria absoluta da categoria. E o detalhe, por escrutínio secreto. Ou seja, a votação em urna secreta, para garantir que não haja nenhuma pressão política sobre os membros do sindicato. E mesmo com tudo isso aprovado em assembleia, a venda ainda precisa ocorrer por concorrência pública, com um edital publicado no Diário Oficial da União com 30 dias de antecedência. É um nível de transparência estatal. E o motivo para todo esse ritual culmina na regra mais severa que a gente encontra na gestão financeira dessas entidades. Qual seria? O artigo 552. O texto é categórico ao afirmar que qualquer ato que resulte em malversação, ou seja, em má administração ou dilapidação do patrimônio da entidade, será equiparado ao crime de peculato. Peculato. Isso é forte, Estado. O crime do político corrupto. Exato. Ao transferir essa tipificação criminal pesada para os dirigentes sindicais que teoricamente são apenas líderes de associações civis, o Estado emite uma declaração inconfundível. Qual? Para os olhos da lei, o dinheiro sindical carrega a mesma gravidade, o mesmo peso e exige o mesmo cuidado extremo do dinheiro público. Um dirigente sindical respondendo pelo mesmo crime de um prefeito que desvia verba é algo que amarra perfeitamente todas as pontas do que a gente conversou até aqui. Resume bem a simbiose. Chegando à reta final da nossa análise de hoje,
É realmente impressionante olhar para trás e ver a magnitude do que a gente desempacotou desse marco legal da CLT. É muita informação densa. Nós começamos vendo como a lei define categorias não só pelo trabalho, mas pela similaridade da dor e da vida cotidiana das pessoas. Descobrimos que essas entidades ganharam superpoderes de negociação coletiva. Mas foram sobrecarregadas com missões quase estatais, como manter escolas e cooperativas. Vimos a regra rígida do monopólio territorial, a blindagem política para não contrariar a economia do governo e a criação de uma espécie de clube de vantagens. Aquele que oferecia até preferência para a compra de carro financiado. Tudo isso financiado por uma pirâmide bilionária e vigiado de perto, sob a ameaça de crimes típicos da administração pública. Se a gente fosse resumir a alma desse texto, a palavra central seria simbiose. Simbiose, perfeito. A Bolso não enxerga essas entidades como associações livres e independentes, criadas pela simples vontade de um grupo de pessoas. Elas são quase departamentos. Elas são desenhadas quase como extensões da administração estatal. Elas cumprem funções sociais que o governo precisa que sejam cumpridas, operam com regras financeiras estritas de órgãos públicos, sofrem intervenção direta do Ministério do Trabalho e recebem, em troca, o monopólio e o poder de arrecadação compulsória. É uma arquitetura de controle e de compensação milimetricamente calculada. E isso levanta uma questão importante, uma reflexão que me ocorreu olhando as engrenagens finais desse sistema e que eu acho fundamental deixarmos para quem nos acompanha. Qual reflexão? No meio do texto da CLT, existem duas regras muito sintomáticas. Uma delas, lá no artigo 565, proíbe que qualquer sindicato brasileiro se filie a uma organização internacional sem que o presidente da República emita um decreto autorizando. Uma barreira nacional fortíssima. E a outra regra, no artigo 566, proíbe terminantemente que os servidores do próprio Estado se sindicalizem, salvo raríssimas exceções. É o Estado protegendo o próprio quintal. Exato. Quando colocamos tudo isso em perspectiva, uma estrutura que é ancorada em territórios rígidos, em monopólios locais, totalmente dependente de decretos nacionais e desenhada para o trabalhador da fábrica tradicional. O choque de realidade com o mundo de hoje é imenso. O mundo mudou demais. Como esse modelo tão engessado, tão amarrado em limites geográficos e hierarquias verticais, vai conseguir se adaptar para representar de forma real e ágil o trabalhador da economia digital de hoje? É um grande desafio. Estamos falando de um cenário hiperfragmentado, de trabalho remoto, de uma economia globalizada onde as pessoas prestam serviços para plataformas sem fronteiras e sem um chão de fábrica onde as condições de vida sejam compartilhadas fisicamente. Fica essa provocação para todo mundo. O código-fonte foi escrito para uma era, mas será que ele roda no sistema operacional do presente? É exatamente isso. É algo para todos nós continuarmos mergulhando e refletindo por conta própria. Foi espetacular fazer mais esta exploração. Eu que agradeço. Foi uma conversa excelente. Um grande abraço a todos que estiveram com a gente e até a próxima análise aprofundada.